Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Como vocês já sabem, eu sou a professora Diene Marques, professora de Ciências do Fundamental 2, e hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa semana de estudos. Como vocês já sabem, nós já finalizamos o nosso conteúdo avaliativo e essa semana nós vamos estar trabalhando um exercício de fixação de conteúdo. Esse exercício de fixação de conteúdo, ele é muito importante para que a gente possa fixar o nosso conteúdo para a nossa avaliação. Eu não sei se vocês já sabem, mas a nossa avaliação já está bem pertinho. Então, a partir do dia 5, nós vamos iniciar. Então, nós temos que estar preparados para essa avaliação. E aí, mediante isso, a professora trouxe esse exercício de fixação, que é o que nós vamos trabalhar nessa semana com vocês, meus queridos alunos do 9º ano. Então, na aula de hoje, a professora vai estar aplicando esse exercício de fixação para vocês. Vocês vão estar copiando no caderno de ciências essas questões e logo em seguida vocês irão assim que copiar, vocês irão responder essas questões. Lembrando, quando vocês terminarem de responder as questões, vocês tirem fotos e enviem para mim no privado, que é para que a professora esteja ciente que você fez o seu exercício de fixação na nossa aula de hoje, tá bom, meus queridos? Então, vamos agora para o nosso exercício de fixação. Bom, então esse aqui é o nosso exercício de fixação de hoje, tá? Para a nossa avaliação. E aí ele começa, né, então com a primeira questão, em que diz assim: quais são as partículas fundamentais de um átomo? Então você vai ter que me dizer nessa primeira questão, né, vai ter que responder quais são as partículas fundamentais de um átomo. Na segunda questão, ele diz o quê? Explique os fenômenos de fusão e vaporização. Então você vai me explicar o que são esses dois fenômenos de fusão e vaporização. Na terceira questão, ele diz: explique os fenômenos de solidificação e condensação. Ou seja, na terceira questão você vai me explicar esses outros dois fenômenos, que é de solidificação e condensação. Na quarta questão, ela é bem parecida também com a segunda e com a terceira. Você vai explicar, né? Explique os fenômenos de ebulição e sublimação. E na quinta, você vai explicar o fenômeno de liquefação. Então, se você observar na questão 2, 3, 4 e 5, você terá que me explicar esses fenômenos, né? Que são fenômenos que acontecem na transformação da matéria, né? Então, você vai me explicar o fenômeno de fusão, de vaporização, de solidificação, de condensação, ebulição, sublimação e liquefação. Então, todas as vezes que a matéria ela passa, né, por essas transformações, ela acaba que passando por esses fenômenos aí que eu acabei de citar. Então, né, nesse exercício de hoje, você vai explicar para mim esses fenômenos aí que ocorrem, né, quando a matéria ela passa por essas transformações. Na sexta questão, ele diz assim: como se chamam as estruturas que constituem a matéria? Né? Então, você sabe que tudo que tem ao seu redor é matéria. E se você lembrar o conceito de matéria que a professora deu lá na nossa primeira aula, é que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, você vai me dizer quais são as estruturas que compõem essa matéria, tá? Isso você vai me dizer na questão 6. Vamos então aqui para a questão 7. Diz assim: a frase "na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma" está relacionada às ideias de qual pesquisador? Bom, se você observou, durante as nossas aulas, nós estudamos sobre vários pesquisadores, né?
Homens esses que foram de extrema importância para o descobrimento de muitas coisas que sabemos hoje. E aí essa frase, ela descreve um pouquinho, né? Ela está relacionada à ideia de um determinado pesquisador. E aí na questão 7 você vai me dizer que pesquisador é esse. Você vai me citar o nome desse pesquisador. Na questão 8, a questão 8 diz assim: o que é um fenômeno químico? Então, você vai me dizer o que se define, né? O que se explica? Como que a gente pode definir um fenômeno químico? O que ele é, esse fenômeno químico? Né? E na questão 9, ele pergunta o que é um fenômeno físico. Então, o fenômeno químico ele é diferente do fenômeno físico. Você vai me explicar. Então, na questão 8, vai definir para mim, vai me explicar o que vem a ser esse fenômeno químico. E na questão 9, você vai me explicar o que é um fenômeno físico. Ok, meus queridos? E na questão 10, você tem aí dizendo explique a lei de Lavoisier. Né? O que vem a ser essa lei de Lavoisier? Essa lei nós estudamos na unidade 1, quando a gente estudou um pouquinho sobre as transformações da matéria, né? Então, a lei é uma das leis que nós estudamos e na questão 10 você vai me explicar então o que é essa lei de Lavoisier. Na questão 11, ele pede para você explicar o que é a lei de Peirce. Então, na primeira unidade do bimestre, nós estudamos leis dessas que fundamentam, né, a química, o estudo da química. Então, essas duas leis, a lei de Lavoisier e a lei de Peirce, foram leis criadas também por pesquisadores, inclusive carregam o nome desses pesquisadores. E aí, nessas duas questões, na questão 10 e na questão 11, você vai me explicar essas duas leis de forma detalhada, tá? Me expliquem o que é a lei de Lavoisier na questão 10 e na questão 11 você vai me explicar o que vem a ser a lei de Peirce. Na questão 12, você vai me explicar os 3 tipos de processos de vaporização. Então, o processo de vaporização é um fenômeno, né, que acontece quando ocorre a transformação da matéria. E aí você vai me explicar quais são esses 3 tipos de vaporização, de processo de vaporização. Há uma divisão, né, desse processo de vaporização. Então, você vai estar me explicando esses 3 tipos de processo de vaporização aí na questão 12. E na questão 13, ele diz quais são os 3 estados em que a água pode ser encontrada. Então, você sabe que na natureza é muito fácil a gente encontrar água, né? E aí você tem que me relatar na questão 13 quais são esses 3 estados, né, que a água ela pode ser encontrada. Isso é bem simples, essa questão 13 é bem simples, porque é algo que você estuda desde lá do Fundamental 1. Então, você vai me dizer quais são esses 3 estados em que a água ela pode ser encontrada, né, na natureza. Questão 14. Na questão 14, você vai me explicar o modelo atômico de Dalton. Você estudou, né, na unidade 2, quando a gente falou sobre estrutura da matéria, quando na unidade 2 a gente parou para entender como que era a estrutura da matéria. Então, a gente viu que para que a gente pudesse entender, foi preciso, né, pesquisadores, estudar detalhadamente, a fundo, a matéria para que a gente pudesse entender a sua estrutura hoje.
E aí na questão 14 você vai me explicar o modelo atômico de Dalton, tá? Na questão 14. Na questão 15, você já vai me explicar o modelo atômico de Thomson. Na questão 16, você vai explicar para mim o modelo atômico de Rutherford. E na questão 17, você vai me explicar o modelo atômico de Bohr, tá bom? Professora, eu preciso fazer uma explicação muito grande da questão 14, 15, 16 e 17. Bom, eu não quero que você escreva um livro, mas deixe espaço nessas questões, porque você sabe que você vai ter que explicar o modelo atômico. Então, deixe bastante espaço para que você possa explicar esses modelos atômicos de Dalton, de Thomson, de Rutherford e Bohr. Uma coisa que eu acho bem interessante é que você não esqueça de colocar como esse modelo atômico era conhecido, como ele é conhecido, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem isso que eu acabei de falar. O modelo atômico de Dalton, como que ele é conhecido, né? Popularmente. Bom, o modelo atômico de Dalton ele é conhecido popularmente como modelo atômico da bola de bilhar. Por quê? Porque Dalton descreveu o modelo atômico, ele disse que o átomo era uma partícula, né? Uma partícula uniforme, homogênea, né? Indivisível e indestrutível. Então, o modelo atômico de Dalton é conhecido como esse modelo atômico da bola de bilhar, justamente por isso, né? Por ter essa aparência de bola de bilhar. A bola de bilhar é uma bola bem existente, ela é bem consistente, homogênea. Então, é por isso que esse modelo atômico ele é conhecido popularmente como bola de bilhar. Bom, vamos passar então agora para a questão 18. Na questão 18, você vai explicar para mim o que é radioatividade. Na questão 19, ele está pedindo que você defina fluorescência. Então, na questão 19, você vai me dizer então o que é a fluorescência. Na questão 20, você vai explicar a teoria atomista, né? Foi aquela primeira teoria que explicava, né? Uma das primeiras teorias que vinha explicando como era a formação do átomo, né? Como era a formação da matéria. Então, na questão 20, você vai explicar, então, o que é essa teoria atomista. Na questão 21, você vai me dizer quem foram os pesquisadores que propuseram a chamada teoria atomista. Então, na questão 20, você vai me explicar o que é essa teoria atomista. E na questão 21, você vai me dizer quem foram os pesquisadores que propuseram, ou seja, que estudaram e definiram, né, que criaram essa teoria atomista. Então, na questão 21, você vai citar para mim o nome desses pesquisadores que criaram essa primeira lei, né, chamada de teoria atomista, sobre o átomo. E na questão 22, diz assim, segundo Aristóteles, como a matéria era formada, né? Aristóteles foi um filósofo. Com certeza você já deve ter estudado sobre Aristóteles em filosofia. Então, Aristóteles era um filósofo, pesquisador, um cientista, né? Muito antigo. E que também trabalhou, né, em cima de criar teorias para explicar como a matéria era formada. E aí, na questão 22, você vai explicar para mim, né, como que era a visão de Aristóteles quando ele falava sobre a formação da matéria. Então, nessa questão 22, você vai explicar para mim essa teoria dele aí, né, como ele explicava a formação da matéria. A questão 23. Na questão 23, diz assim,
o que são reagentes em uma reação química, né? Você sabe que uma reação química, né, nada mais é que reagentes, né, que vão ali, né, se misturar para se dar origem a algo, né, que é os produtos. E aí eu quero que você me explique na questão 23 o que são esses reagentes, né, numa reação química. Na reação química você tem ali, né, substância misturando. Então eu vou ter que me dizer o que é esses reagentes em uma reação química. E na questão 24, você vai me dizer o que são os produtos numa reação química, né? Então, vamos supor, eu tenho ali hidrogênio e oxigênio, né? Esse hidrogênio e esse oxigênio, eles vão se juntar para se formar água. Então, numa reação química, nessa reação química, quem são os reagentes, quem são os produtos? Então, numa reação química, na questão 23, você vai me dizer quem são esses reagentes. E em uma determinada reação química, você vai me dizer quem são os produtos. E na última questão 25, diz assim: explique o que é balanceamento de reação e coeficiente estequiométrico, tá? Então, na questão 25, você me explica o que é esse balanceamento de reação e vai me dizer o que é esse coeficiente estequiométrico, tá bom? Então, esse é o exercício de fixação avaliativa, ou seja, para a sua avaliação. Então, agora, copie as questões, responda. E assim que você terminar, automaticamente você tira a foto e manda para a professora, que é para a professora saber que você fez realmente o seu exercício, que é importantíssimo para a sua prova. Então, não esqueça, finalizou, terminou de responder seu exercício de fixação, envie para mim, tá bom? Agora, eu vou falar com os alunos, tá? Agora, me reiterando aqui, só chamando a atenção dos alunos de educação inclusiva. Agora, eu estou me direcionando aos meus alunos de educação inclusiva, tá bom? Aos meus alunos de educação inclusiva, eu tenho esse exercício aqui, que é um exercício de fixação adaptado para os alunos de educação inclusiva, tá bom, meus queridos? Não esqueça. Agora eu estou falando com meus alunos de educação inclusiva, tá? Meus alunos especiais. Então, eu tenho aqui esse exercício de fixação para os meus alunos de educação inclusiva, o exercício adaptado. Então, esse é o exercício dos alunos de educação inclusiva. Você vai imprimir a sua atividade para você fazer aqui na sua folhinha, né? Aí você tem aqui a primeira questão em que diz que você vai assinar V para as afirmativas verdadeiras e F para as suas afirmativas falsas. Então você vai ler de uma por uma das frases e aí você vai colocar V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. Analisa direitinho cada uma das frases e depois você responde. Na questão 2, diz assim: observe e analise a imagem abaixo. Então você tem que analisar essa imagem aqui. E aí depois ele diz para você identificar o estado físico da água representado pela letra A, B e C, e as mudanças de estado indicado no número 1, no número 2, número 3 e número 4. Você vai identificar aqui conforme o que pede. Vamos aqui para a terceira questão do exercício de fixação adaptado. Terceira questão: nos itens a seguir, assinale F para as transformações físicas
e Q para as transformações químicas. Então, você analisa cada uma das opções aqui, A, B, C, D até H. Depois que você analisar, você vai me dizer se o que está acontecendo na frase é uma transformação física ou química. Se for física, você vai colocar a letrinha F. E se for química, você vai colocar a letrinha Q, tá bom? Isso na terceira questão. Na quarta questão, a existência de materiais nos diferentes estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, depende da maneira como as partículas se organizam, movimentam e interagem entre si. Em relação a esses estados, complete as frases a seguir utilizando uma das palavras entre parênteses de modo a obter as afirmações verdadeiras. Então, nessa questão, na questão 4, você vai completar a afirmativa de forma correta. Você vai escolher aqui, né, uma dessas palavrinhas que estão dentro do parêntese. Tem que escolher a resposta correta, a palavra correta, e você vai colocar aqui para completar. Você vai fazer a mesma coisa na questão B, C e D. Tá? Você vai escolher a palavrinha correta dessas duas que está dentro do parêntese e vai colocar aqui, completando a frase afirmativa de forma correta, ok? Vamos para a questão 5. Observe as imagens a seguir e responda as questões propostas. Então, você tem aqui duas imagens. Na primeira, queima de velas, e na segunda, ferrugem em um carro, né? Aí, que evidências físicas indicam a ocorrência de reação química em cada uma das situações apresentadas nas imagens? Então, você vai me dizer qual é a evidência que está acontecendo aí, nessas imagens, que nos dizem que está acontecendo uma reação química nessas imagens aí, na imagem 1 e 2. Você vai descrever para mim. Na questão 6, analise as informações e encontre os valores de x e de y, considerando que a reação química está acontecendo em um sistema fechado, né? Então, você tem aqui, você vai completar a tabelinha, né? Você tem x, você tem y, né? E você vai completar aqui. O que você vai fazer? Para completar, é só você somar, né, a quantidade de reagentes para achar a quantidade de produtos. Então, soma aqui na primeira. Aí, aqui na segunda, você pega aqui o total e subtrai por esse valor de água para dar a quantidade de trióxido de enxofre. Você vai fazer a mesma coisa que na letra B. Na questão 7, analise os 4 sistemas indicados a seguir, em que os átomos de alguns elementos químicos estão representados por esferas de cores diferentes. Ah, não esqueça. As esferas estão representadas em cores diferentes. Se estão em cores diferentes, então quer dizer que são átomos de elementos químicos diferentes. Aí depois que você analisar, você vai responder, né? Letra A, quantos átomos em cada sistema? Aqui sistema 1, sistema 2, 3 e sistema 4. Na B, cada sistema apresenta quantos elementos químicos? Na C, de acordo com Dalton, a combinação de átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes, numa proporção de números inteiros, origina uma substância. Há quantas substâncias em cada sistema? Não esqueça, que segundo Dalton, a combinação de átomos de um mesmo elemento químico ou de elementos químicos, ou de átomos diferentes, vai originar uma substância. Então, prestem atenção nisso aí. Questão 8. Baseando-se em experimentos com radioatividade, o cientista Ernest Rutherford
propôs um modelo atômico. Qual das imagens a seguir corresponde ao modelo atômico de Rutherford? Tá bom? Aí você marca aí a opção correta. Questão 9. Com as informações sobre a evolução dos modelos atômicos, complete a cruzadinha, né? Ou crucigrama a seguir. Aí você vai analisar cada uma, né, das frases e vai completar aqui com a palavrinha correta essa cruzadinha, tá bom? Na questão 10, relacione as colunas a seguir que apresentam os cientistas e os modelos atômicos propostos por ele. Então, você estudou, né? Meu aluno de educação inclusiva, você estudou modelos atômicos esse bimestre, então você vai relacionar o modelo atômico aqui, a descrição dele, com o cientista que descreveu esse modelo. Você vai relacionar essa coluna de cima com a coluna de baixo. Na questão 11, complete as lacunas, né? Você tem aqui frases, e aí você vai completar essas frasezinhas aqui de forma correta, com as palavrinhas corretas. Na questão 12, de acordo com a organização das partículas, observe os sistemas apresentados a seguir e indique qual deles representa o modelo adequado para descrever o estado gasoso, né? Então, e depois você vai justificar a sua resposta. Então, qual desses sistemas aqui? Tem o sistema 1, 2 e 3. Quais desses sistemas aqui você exemplifica melhor o estado gasoso? Então, você vai escolher aí um desses três, desses três sistemas, vai colocar. Vamos supor, se você acha que é o sistema 2, você vai colocar lá, sistema de número 2. E aí você vai justificar por que você escolheu o sistema número 2. Questão 13. Modelo atômico que é adequado para explicar a formação da luz no tubo é o de... Lembra do tubo dos raios catódicos que a professora falou em aula, né? Você vai me dizer qual é o modelo que explica melhor, né? Essa formação da luz nesses tubos catódicos que nós estudamos durante a aula. Você vai marcar aí o modelo atômico que descreve melhor a produção de luz. Questão 14, você vai responder para a professora. Na letra A, você vai definir transformação química. Na letra B, você vai definir transformações físicas. E na questão 15, o gráfico a seguir representa uma mudança de estado da matéria de uma substância inicialmente no estado sólido, né? Inicialmente é que ela está no estado sólido. Aí você vai analisar, né, sobre o sistema e sua transformação. Analise as afirmações e marque V para verdadeira e F para falsa, baseado aqui no nosso gráfico. Tá bom, meus queridos? Então é isso, meus amores. Essa então foi a nossa aula de hoje. Esse é o nosso exercício de fixação para a nossa avaliação, tá bom? Então, é isso. Boa tarefa para todos. Terminem de fazer. Não esqueça de tirar a foto e mandar para a professora no privado. Bons estudos!